Olá! Está começando mais uma edição do Diálogos Sustentáveis, o podcast da Escola Internacional para a Sustentabilidade, uma iniciativa educacional da Itaipu Binacional e do Parque Tecnológico Itaipu. Eu sou Poliana Correia e antes de iniciarmos o nosso episódio, você já está seguindo o nosso perfil no Instagram? Segue lá, @EI-Sustentabilidade, interaja conosco e fique por dentro de todas as nossas novidades. Bom, no episódio de hoje, temos 2 convidados especiais que vieram lá do Refúgio Biológico Bela Vista para compartilhar informações extremamente relevantes para uma data tão especial, o Dia da Árvore, comemorado neste 21 de setembro. E hoje, te convidamos a fazer uma viagem histórica pela Mata Atlântica que compõe o território de abrangência da Itaipu Binacional. E vamos juntos conhecermos algumas ações que foram implementadas pela usina durante mais de 40 anos e que resultaram em um verdadeiro legado verde. Já são mais de 24 milhões de mudas de espécies nativas plantadas, e isso não é para qualquer um, não é mesmo? Então, obter uma marca tão expressiva como essa merece um episódio especial. Quem vai nos acompanhar nessa viagem hoje é a Veridiana e o Edson. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem o nosso convite. Antes de embarcarmos na nossa viagem, gostaríamos de conhecer vocês. Então, começando pela Veridiana, que já figurou aqui conosco em um episódio sobre os serviços ecossistêmicos. Então, Veri, relembra para nós. Quem é você, qual a sua formação e atuação? Bom, meu nome é Veridiana Pereira, sou engenheira florestal e trabalho na divisão de áreas protegidas da Itaipu há 18, 19 anos. Muito bem, obrigada, Veri, mais uma vez por atender o nosso convite. Edson, agora é com você. Conta aí pra gente. Quem é você, qual a sua formação e atuação? Olá, me chamo Edson Zanlorenzi, eu atuo na Itaipu há 32 anos, sempre voltado nas ações de restauração e conservação da biodiversidade regional, no contexto da Superintendência de Gestão Ambiental da Diretoria de Coordenação. Agora que já conhecemos os nossos convidados, é hora de embarcarmos em nossa viagem. Mas não é uma viagem qualquer. Estamos falando de uma verdadeira viagem no tempo. Sabe aquele ditado? Quando eu cheguei aqui era tudo mato? Quem nunca ouviu essa expressão, certo? Então, geralmente, nós usamos essa frase para indicar quando fomos pioneiros ou os primeiros a chegar em um local ainda em desenvolvimento. E o Edson, o nosso convidado de hoje, é uma testemunha ocular das ações de reflorestamento e restauração implantadas pela Itaipu. Bom, então vamos voltar um pouquinho no tempo, lá em meados da década de 70, e entender um pouco da história das árvores dessa região. Edson, conta pra gente, como que era essa região lá na década de 70? Quais eram as características? O que nós tínhamos por aqui? Os estudos mostraram, na ocasião de implantação do projeto Itaipu na década de 70, praticamente a floresta que existia do lado brasileiro da usina já havia sido substituída pela ocupação agrícola e pela pecuária. Então existia um contraste entre o Brasil, com uma ocupação com mais de 50% já da área ocupada com agricultura e pecuária, enquanto que do outro lado da usina, do lado do Paraguai, o contraste era de praticamente 100% de cobertura com florestas nativas, Isto obrigou a empresa a tomar algumas ações de restauração que viriam nas etapas seguintes do projeto. O início das atividades da Itaipu também coincidiu com as atividades de reflorestamento e restauração, certo? Então, de uma maneira geral, como que foi o planejamento e o início dessas atividades? O trabalho de restauração da chamada faixa de proteção do lado brasileiro, ele teve início em 1979, Ele teve como base os projetos e os estudos orientadores de 1975, que traçaram as ações socioambientais que seriam necessárias para
minimizar, né, os eventuais danos que normalmente ocorrem em projetos dessa envergadura. Então o trabalho começou em 79 com os primeiros plantios de árvores ao longo de uma chamada cortina florestal, né? Foi um trabalho de demarcação da linha divisória da área que foi expropriada pelo Itaipu. Foi o primeiro passo. Isso ocorreu entre 79 e 1981. Foram plantados mais de 1 milhão de mudas nessa época, né? Ainda nessa fase de planejamento, você poderia citar para a gente alguns dos documentos norteadores que nortearam essas decisões e o início das atividades? O primeiro estudo foi um relatório especial produzido na década de 73, praticamente na mesma época da afirmação do Tratado Itaipu, né? Esse primeiro relatório especial de uma comissão mista que foi formada pelo Itaipu, ele orientou o primeiro projeto, plano básico de conservação do meio ambiente desde 1975. Então foram os primeiros estudos orientadores das ações ambientais que seriam implantadas ao longo da construção da usina e da faixa de proteção e reservatório. Sabemos que muitas iniciativas foram implementadas, né? Então, gostaria que agora você pontuasse para a gente, destacasse uma ou duas iniciativas que você considera bastante relevante para até no início dessas atividades, para chegar ao que nós temos atualmente. Reflorestar a faixa de proteção foi um desafio muito, muito grande pela característica de ser uma área estreita e extensa, né? São em torno de 1.400 quilômetros, 28 mil hectares distribuídos ao longo de 1.400 quilômetros, ou seja, uma faixa de 200 metros. Isso é uma característica interessante porque há muitas áreas de difícil acesso, né? Áreas ocupadas muitas vezes com vegetação altamente agressiva, usadas pela pecuária, e toda a área que foi restaurada realmente necessitou de uma ação diferenciada e num período em que não se tinha muita tecnologia e para se enfrentar o desafio que o ambiente ocasionava. Então a vegetação normalmente era formada por gramíneas, né, altamente com poder de crescimento forte, numa região de solo altamente produtivo e bom, o solo da região oeste, né? Então isso obrigou trouxe uma série de desafios para conseguirmos formar as florestas ao longo desses 40 anos aí. E dentro desses desafios, lá dos anos 80, 70, ainda temos as questões tecnológicas também que estão envolvidas, né? Tecnológicas, estruturais. Como que era essa questão? É importante destacar que na época em que esse trabalho começou, nós não tínhamos, primeiro, conhecimento suficiente para a realização de restauração florestal com espécies florestais nativas, né? Então foram fases distintas, a primeira em 79, depois em 83 nós tivemos a participação até 1986 com os próprios agricultores, né, que tiveram uma contribuição também nesse projeto, num sistema de agro-silvicultura. Nesse momento foi o maior volume de mudas plantadas na área de Itaipu, né? Foram mais de 11 ou 12 milhões de mudas plantadas nessa ocasião. E nessas fases seguintes, a empresa começou a se estruturar com os viveiros, seus próprios viveiros florestais. Foram 3 viveiros florestais implantados, um em Foz do Iguaçu, um em Santa Helena e outro em Guaíra. Houve um momento de uma capacitação da equipe técnica, né? Depois começou a contratar gente especializada nessa área e, ao mesmo tempo, contratar empresas especializadas para a realização dos trabalhos. Que houve uma evolução tecnológica e de qualidade das florestas implantadas. E acho que é legal também a gente traçar esse acompanhamento, né? Porque a própria restauração ecológica,
ela foi se desenvolvendo, né? A ciência da restauração, ela é continuamente construída. E o grande desafio era você exatamente se apropriar, né, da ciência e transformar isso em prática no campo. E isso é muito claro, por exemplo, na produção de mudas, né, de você sair, né, de trabalhar com uma baixa diversidade para uma alta diversidade, né? E mais de 100 espécies, cada uma, né, com as suas características, né, para você coletar, germinar essa semente, produzir essa muda, uma muda de qualidade, para que ela resista no campo. Então, isso é muito interessante, porque, né, foram se desenvolvendo hoje viveiros, técnicas, né, modernas ao seu tempo, né, para poder acompanhar, e principalmente a questão do volume, né, de você ter, né, a gente hoje tem um viveiro, né, que é localizado no refúgio Bela Vista, né? Nós tínhamos 3 viveiros para dar conta desse volume. Então isso é muito importante também. E lembrando que estamos falando sempre de espécies nativas, é isso? Isso. Agora a produção é só de espécies nativas, mas houve também implantação, né, de algumas espécies exóticas, até pela própria falta de conhecimento e falta de disponibilidade de mudas. E agora que nós já fizemos então essa volta ao passado, fizemos esse resgate histórico das ações, falando do plantio dessas árvores, né, dessa distribuição de mudas que também é realizada, sabemos que há uma preocupação também em preparar o cenário para receber essas árvores e a manutenção após o plantio. Esses são alguns dos diferenciais que colocam a própria Itaipu como uma referência de restauração. Então, gostaria que vocês contextualizassem isso um pouco para a gente, né? Como que é feita essa preparação, esse plantio e também a manutenção. Então é um desafio, né? Porque às vezes a gente tem essa percepção de que é muito fácil até plantar árvore, né? O ato de plantar árvore. No processo de restauração, que é essa ideia de que você elimina como o Edson comentou, uma gramínea que é agressiva, que é uma espécie exótica, né? Como é que ela faz um filtro, né? Ela, na verdade, está ocupando aquele espaço e ela não deixa que outras espécies, né, germinem ali. Então, você precisa eliminar esse filtro, né? E aí vem o preparo do solo, né, que é a primeira atividade, né? Isso a gente teve um desafio muito grande, né, até de ir dominando todas as técnicas, né, para preparo de solo, para você fazer o plantio e depois para manter. Eu acho que um dos grandes desafios é manter essas mudas que você plantou, a diversidade, né, onde você quer chegar, e por um período de pelo menos 2 anos, né? Para quê? Para que a floresta depois consiga, as mudas que você plantou se desenvolvam, mas que outras espécies consigam chegar também, que é a regeneração. O plantio da árvore em si não acaba ali, né? Você precisa de cuidados, porque, por exemplo, a gente tem formigas, né, cortadeiras, né, que tacam as mudas, né, pode acontecer. Você tem o capim volta, né, ele tem sementes ali germinando no solo, então pode voltar. E você tem que dar condição para essa muda pelo menos ocupar o espaço, né, aquele espaço até os 2 primeiros anos, para que depois você também não precise mais voltar. Aí a floresta, ela tem que se desenvolver sozinha. O segredo é um bom preparo, né? Plantio de mudas de boa qualidade, num espaçamento adequado e conduzir, numa época adequada, e conduzir essas mudas durante um período com manutenção, controle da vegetação, até que você consiga dominar a vegetação invasora e as mudas atinjam um porte que por si só elas consigam se desenvolver no campo e sombrear a vegetação invasora, e a natureza a partir dali dá conta de aumentar a diversidade e de conduzir a área. Então você acelera o processo de regeneração,
que naturalmente levaria 10, 12, 15 anos, a gente consegue formar uma camada florestal numa área em 2, 3 anos. Então você ajuda a natureza no processo inicial de sucessão da área. E assim, uma coisa que é super importante, que a gente não falou, é que quando você dá, né, esse início, né, esse start para a vegetação, os maiores contribuidores depois serão a fauna, são os animais. Que as aves têm um papel importantíssimo porque trazem sementes e levam sementes, né, também. Pequenos mamíferos, roedores, morcegos, tem uma diversidade enorme, né? E a Mata Atlântica tem uma diversidade de fauna incrível. Eles é que vão fazer com que a floresta se perpetue, né, que novas espécies apareçam. Veridiana, nós já gravamos aqui um episódio sobre os serviços ecossistêmicos e aqui até faço uma pausa para convidar quem ainda não ouviu esse episódio, ouçam assim que possível. E nós falamos que tudo está interligado e essa questão da restauração, ela também está ligado aos usos múltiplos da região. Então, gostaria que vocês comentassem um pouco quais são esses usos múltiplos que estão relacionados, né, e como que isso contribui para o desenvolvimento da região. A faixa de proteção e o reservatório, com o passar dos anos, à medida que a floresta foi se desenvolvendo, ela trouxe uma beleza cênica e uma recuperação da paisagem na região, né? E a boa qualidade da água, aliada a essa cobertura florestal, isso tem proporcionado ao longo dos anos a possibilidade, isso com governança e uma normatização e com o regramento, da comunidade lindeira usufruir disso através do quê? Dos terminais turísticos que a empresa concede, né? Outros projetos que os agricultores se beneficiam, por exemplo, as captações de água para irrigação, a própria pesca esportiva, a pesca artesanal, a aquicultura no reservatório. Existem inúmeros projetos que são desenvolvidos ao longo do reservatório, da faixa de proteção, que proporcionam essa possibilidade da comunidade lindeira usufruir desse benefício, dessa qualidade, né, que a Itaipu trouxe para a região. Isso repercute e representa para a região a possibilidade de incremento, desenvolvimento da própria região. Se proporcionar recreação, lazer, turismo e usos privativos e públicos, isso tem acontecido. Mas é sempre importante destacar, o desafio é como proporcionar esse uso, porque a faixa de proteção ela é considerada uma área de preservação permanente, como proporcionar este uso com governanças, com o binômio conservação e uso. O desafio é esse, é como proporcionar o desenvolvimento sem ferir a conservação da biodiversidade. E sabemos que ninguém também faz nada sozinho. E nesse caso também não é diferente. Como que se estabelecem as relações da Itaipu com outras instituições do território em prol do reflorestamento e da restauração? As ações de Itaipu, elas sempre se pautaram em políticas próprias de sustentabilidade, dentro de sua missão estratégica e política estratégica. Um dos pilares dessas ações socioambientais, trabalho muito forte de gestão participativa. Desde o início, ela tem trabalhado com a participação da comunidade, seja de instituições de ensino e pesquisa, empresas contratadas, a própria comunidade lindeira, os municípios lindeiros. A Itaipu não fez sozinho, não implantou sozinha esse projeto, ela sempre teve uma gestão participativa. E o sucesso desse projeto ele se deu graças a essa visão. E isso está incorporado na política de gestão socioambiental de Itaipu, a gestão participativa, a gestão territorial por bacia hidrográfica, que a própria natureza se organizou assim. Então isso tem mostrado que é o caminho e foi o caminho correto adotado para o sucesso que alcançou esse programa de restauração florestal. Se a Itaipu tivesse tomado a iniciativa de executar isso sozinha, talvez não tivesse alcançado o resultado que alcançou.
E ela só conseguiu com a participação da comunidade. Bom, e hoje, aqui estamos nós comemorando o Dia da Árvore 2021. Então temos essa marca aí incrível dos 24 milhões de árvores, mas também temos outras ações que estão sendo preparadas e desenvolvidas pela Itaipu. Então, Veri, gostaria que você comentasse pra gente rapidamente o que a Itaipu preparou para o Dia da Árvore 2021. Bem, a gente está realmente, né, realizando uma campanha das 24 milhões de árvores, né, para festejar essa marca, né? E aí a gente tem algumas coisas que vão acontecer para os empregados, né, da Itaipu. Nós vamos distribuir mudas, vamos fazer plantios comemorativos nos escritórios da empresa. Também vamos fazer plantios comemorativos ao longo de toda a faixa de proteção e refúgios. Tem algumas coisas que vão ser surpresa, eu acho, né? Mas a ideia é realmente, né, fazer uma campanha de divulgação. E essa nossa entrevista vai ser muito positiva para isso, porque às vezes ainda tem muita desinformação, né, sobre a floresta, né, sobre esse patrimônio ambiental. Então a gente quer realmente contar muita história ainda. Então vamos aguardar as surpresas e aguardar ansiosos também essas ações que estão sendo preparadas para esse dia. Estamos chegando então aos minutos finais de mais um episódio do Diálogos Sustentáveis, e esse episódio também encerra a nossa série especial do Dia da Árvore 2021. Agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, agradeço aos nossos convidados de hoje e aos convidados dos episódios anteriores também. Mas antes de nos despedirmos, gostaria de deixar uma mensagem final, então abrir para o Edson e para a Veridiana deixarem o seu recadinho final. Eu acho que é importante destacar o papel que tem uma mata como a floresta de Itaipu. Qual o papel que ela desempenha, a função que ela tem isso para a própria usina, como conservação do reservatório, garantir a segurança hídrica, garantir a conservação do meio ambiente, o fluxo gênico da flora e da fauna, a função dos serviços ecossistêmicos, até como corredores de biodiversidade, né? E o desafio que a gente quer, que a gente enfrenta, está sendo manter este patrimônio, né? Ao longo dos 1.400 quilômetros, né? Implantar as florestas, a Itaipu conseguiu, foi um sucesso. O programa de restauração florestal de Itaipu é um sucesso, uma das referências para o mundo e para o setor elétrico brasileiro. Mas o desafio daqui para frente é manter esse patrimônio e a participação da comunidade nesse processo, de ajudar a proteger, não praticar a caça e a pesca clandestina, não retirar o material vegetal de uma área de preservação permanente. E isso é fundamental, que as pessoas tenham consciência de que aquilo foi implantado com recursos públicos, com alto investimento, e que é necessário preservar. Participação da comunidade, ela é fundamental para que as florestas, não apenas as florestas que foram implantadas pelo Itaipu, mas todos os remanescentes florestais que existem, eles são importantes como corredor de biodiversidade, e para proteger o pouco que restou das florestas na região. Essa é a mensagem que a gente deixa. Acho que é isso que vai garantir a perpetuação das espécies e a continuidade desse projeto. E assim, da mesma maneira, né, que eu acho que a gente tem esse trabalho, né, de longo prazo aí, né, são mais de 40 anos de restauração, todo mundo pode contribuir. A gente está na década da restauração, né, promulgada pela ONU, principalmente cuidando, né, das suas matas ciliares, né, dentro das suas áreas, das suas fazendas, propriedades rurais. Todo mundo pode contribuir. Se a gente consegue expandir essa ideia, né, a gente está vivendo, né, essa crise hídrica exatamente porque falta floresta. Então, quem puder plantar floresta vai estar contribuindo para a conservação da água também. Muito bem, agradeço mais uma vez a disponibilidade de vocês em participarem aqui do nosso episódio. Aproveito também para parabenizá-los pelo trabalho que é desenvolvido, que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido e será desenvolvido futuramente. Muito obrigada pelas informações.
Eu também vou ficando por aqui. Agradeço todos que nos acompanharam e até o próximo episódio.